Agora, meu caro Giovanni Afonso, como o Santos está se preparando para a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto? Não teremos Otero, e aí a pergunta que não quer calar: quem é o favorito para jogar do lado direito do ataque do Santos Futebol Clube? O Santos pode mudar o esquema tático, meu caro Giovanni Afonso? Luan Pérez já jogou alguns minutos, foram apenas 10, 11 minutos de Luan Pérez em campo na última partida, entrando na lateral pelo lado esquerdo. Queria que você falasse um pouquinho, é claro que o Carille começa a projetar o Santos no dia de hoje. Ontem foi aquele famoso treino regenerativo, o Me Engana Que Eu Gosto. Aqueles que atuaram menos de 45 minutos ou não entraram, treinaram em campo, treinaram com bola. Aqueles que jogaram mais de 45 minutos ficaram na academia. A partir de hoje teremos a preparação. Mas como que você está visualizando esse Santos ali, contato de setorista? Como que você está visualizando o Santos para a partida de quinta-feira? Vamos manter o 4-3-3? Se sim, quem é o favorito para o lado direito? E se vamos para o 3-5-2, como ficaria esse time, Giovanni Afonso? Vamos lá, Marcão. Começando pelo esquema tático, a tendência é a manutenção do 4-3-3. Existe sim um papo nos bastidores de uma possível mudança de esquema para 3 zagueiros. Com a chegada do Luan Pérez, essa situação ficaria algo inevitável. Então sim, já começa não a ser colocado na prática, mas o Carille e a sua comissão técnica já começa a vislumbrar um esquema de 3 zagueiros, porém, tanto pela falta de ritmo de jogo do Luan Pérez, como pelo pouco tempo para trabalhar entre o jogo do América e o do Botafogo, a tendência é que essa mudança só passe a acontecer depois dessa sequência de Botafogo e Novo Horizontino. Talvez contra o Operário, aí sim possa ser que o Santos coloque 3 zagueiros em campo, mas não é uma ideia descartada, se debate isso no CT Repelé, mas por agora ainda serão mantidos o 4-3-3 pela segurança e pelo pouco tempo de trabalho prático, Marcão. Então, com 4-3-3, o Santos só tem o Otero como desfalque ali, vai cumprir suspensão após tomar o 3º cartão amarelo, então ali a única mudança será na ponta direita, e aí 2 jogadores são os postulantes, Nacho La Quintana ou Pedrinho. O La Quintana vem sendo utilizado nas 2 últimas partidas, é um jogador que foi titular contra o Brusque e entrou no segundo tempo na vaga do próprio Otero contra o América Mineiro, então desponta como um favorito. Mas não podemos descartar o Pedrinho, tanto pelo mau desempenho do Nacho La Quintana e também por ser um jogador ali melhor tecnicamente na visão do técnico Fábio Carille. Tem problemas de grupo, mas tecnicamente é um jogador que pode entregar, então essa vai ser a disputa até quinta-feira. Nacho La Quintana, que vem sendo mais utilizado, e Pedrinho, que pode entrar e entregar um futebol um pouquinho melhor do que o Uruguai vem entregando, Marcão. Olha, Giovanni Afonso, eu confesso que não gostei do La Quintana nas 2 amostras que tivemos, né? O La Quintana pode até me calar no decorrer da sua trajetória no Peixe. Trajetória essa que deve ser curta, porque ele só tem contrato com o Santos até o final da Série B deste ano. E o Santos pode comprar o jogador em definitivo caso ele desempenhe um bom futebol. Agora, o La Quintana até agora não mostrou ser melhor que o Pedrinho, não se mostrou melhor do que o Otero e nem que o Wesley Patati, que está lá no Maccabi Tel Aviv. Então, neste momento, eu iria com o Pedrinho. Ou, meu caro Giovanni Afonso, a gente não conhece o jogador, né? A gente fica aqui tentando adivinhar, tal. Sei lá. E o Yusufa? O Yusufa falou que joga em tudo quanto é posição do ataque. Foi isso que ele disse na apresentação. Eu me lembro de 2 coisas que ele falou. O nome dele, Yusufa, e falou também que joga em tudo quanto é lugar. Joga pela direita, joga pela esquerda, joga como centroavante, segundo atacante, pode jogar como ponta de lança. O homem é genial. Então coloca o Yusufa para testar o jogador. Agora, para não correr riscos, ou talvez correr um menor risco, diante das possibilidades que temos, ou se muda o esquema já para esse jogo, já vai num 3-5-2, ou coloca o Pedrinho, porque o Pedrinho tecnicamente é o melhor que nós temos. Olha que ponto, hein? Que o Pedrinho não vem bem, né?
O Pedrinho, esse é um jogador que eu confesso que esperava muito mais. O Pedrinho foi uma das contratações que eu particularmente entendia que seria muito interessante para o Santos. Não tá jogando nada no Santos. Não jogou nada no Santos até aqui o Pedrinho. Agora, com esses nomes que temos aí, eu iria de Pedrinho. Giovanni Afonso. Agora, vamos ver o que o Carille... O Carille, você disse muito bem. O Carille não é um treinador de fazer grandes mudanças, né, Giovanni Afonso? Agora, pergunta que não quer calar. Miguelito corre por fora, Giovanni Afonso? Será que o Miguelito, pelo menos, viaja para Ribeirão Preto? Vai poder tomar uma tubaína no bar do Pinguim ou não? Ih, mamãe! Acho que corre por fora, Marcão. Acho que existe sim a chance do Miguelito viajar para Ribeirão Preto e, assim como eu, pela primeira vez conhecer o bar do Pinguim, né? Vale lembrar que eu não estive com a equipe do Varanda para o bar do Pinguim. Na verdade, o senhor pipocou, né? Deixando muito claro. Na verdade, o senhor pipocou. Ai, tô com dorzinha de cabeça, vou ficar no hotel. Um brincalhão, hein? Enquanto isso, Elias Cabrini Russo era só chopp pra dentro. E o senhor lá, dormindo no hotel. Ele tava compensando a minha ausência, o Elias Cabrini Russo, né? Quando o time joga com um a menos, tem que compensar, tem que correr dobrado. Então o Elias fez a minha parte lá, correspondeu muito bem no bar do Pinguim. Mas brincadeiras à parte, Marcão, eu vejo sim o Miguelito correndo por fora, não ainda como titular, mas correndo por fora para ser relacionado ali, estar no banco de reservas do técnico Carille. É um jogador que o Carille elogiou na última coletiva, é um jogador que o Carille vê jogando em outra posição ali na ponta direita. Então vejo ali uma disputa entre Billy Arce, Yusufa e também o Miguelito para pelo menos uma dessas vagas que será deixada pelo Otero suspenso, Marcão. E falando sobre a disputa na ponta direita, assim, a gente traz aqui a possibilidade do La Quintana ou do Pedrinho, porque é a tendência natural. Normalmente, o Carille troca 6 por meia dúzia. Sai um ponta direita e entra um ponta direita. Mas isso não significa que seja a nossa preferência, Marcão. Eu, particularmente, eu seria ousado ali naquela posição. Claro que o ideal seria a mudança de esquema tático, mas como isso remotamente vai acontecer, analisando a ponta direita, que é o que precisa ser resolvido, eu seria ousado. Ou eu colocaria o Miguelito, coloca o Miguelito ali na ponta, trazendo para dentro, deixando o corredor para o JP Sherman. Eu acho que essa seria a melhor opção. Ou eu apostaria no Yusufa, Marcão, porque o La Quintana, 2 jogos, não agradou. O Pedrinho também, eu larguei mão, um jogador que eu defendi bastante, que eu apostava bastante, mas não acho que vai vingar no Santos. Então, eu prefiro optar em coisas diferentes nessa ponta direita do que apostar em 2 jogadores que a gente já viu no que vai dar, né, Marcão? Então, se eu fosse o treinador, eu iria de Miguelito. E se não quiser colocar o Miguelito, aposta no Yusufa e vamos ver no que vai dar, Marcão. O ponto é isso, né? Você falou do Pedrinho aí. Pô, o Pedrinho tá há quanto tempo no Santos? O Pedrinho chegou em janeiro, né? O Pedrinho tá aí 9 meses no Santos. Pô, se você contratou um jogador novo, como é o Yusufa, testa o Yusufa. O Pedrinho o mundo já conhece e não vai dar certo no Santos. Não deu certo até aqui. O que vai mudar? No caso, o Pedrinho... até dezembro. Não vai mudar nada, né? Pode entrar, pode fazer um jogo ou outro, mas a verdade é que o Santos não vai manter o Pedrinho pro ano que vem. Então, eu acho que é preciso criar alternativas. E as alternativas são Miguelito, Nacho La Quintana e o Yusufa. Eu acho que são essas 3 alternativas que seriam mais inteligentes para que o Carille pudesse colocar na partida. Ou a mudança de esquema pro 3-5-2, que na minha opinião é uma tendência. Nós trouxemos ontem no vídeo que o Luan Pérez vai ser titular do Santos, não resta dúvida nenhuma disso. É um jogador que veio para ser titular, é o maior salário hoje da companhia, é o maior salário do elenco, então não faz sentido você contratar o Luan Pérez para que ele fique no banco. O Carille vai achar uma posição para o Luan Pérez jogar, seja de terceiro zagueiro, seja na lateral pelo lado esquerdo, no meio campo. Ele vai encontrar algo pro Luan Pérez dentro desse time. Não sei se agora, na segunda partida, mas o Luan Pérez será titular do Santos Futebol Clube. Não tenha dúvida, não resta dúvida nenhuma disso. Ó, o Sebastião tá falando, o 3-5-2 é o melhor esquema pro time do Santos. Sérgio DK, Carille e a torcida do Santos não vê a hora de acabar essa Série B, para ele sair do Santos. O Carille não fica pro ano que vem, a não ser que mude muito.
O que é mudar muito? O Santos ganhar tudo daqui pra frente, jogando futebol lindo, maravilhoso, e a torcida aceitar o Carille. Caso contrário, o Carille tá fora do ano que vem. Tá fora do ano que vem. A gente já trouxe aqui várias vezes. Futebol muda muito, né? Perceba que, se nós olharmos há 10 dias atrás, a gente falava do Carille saindo do Santos. Você viu a última entrevista do Carille? Era love, 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 love. Era o dia da compreensão mundial, né? A entrevista do Carille, eu almoço todo dia com o presidente Marcelo Teixeira, eu ligo pra ele todo dia, nossa relação é maravilhosa, né? Então era o último jogo do Santos foi o dia da compreensão mundial. Carille e Marcelo Teixeira viraram os melhores amigos. Mas na verdade não é bem assim. Na verdade não é bem assim. Agora, Giovani, eu queria falar um pouquinho sobre o esquema 3-5-2, Giovani Afonso, que o torcedor vai começar a pedir muito a partir de agora. Como ficaria o Santos nesse esquema 3-5-2, caso o Carille opte por ele? Vamos lá, Marcão, vamos trazer aqui um esboço da escalação ideal do Santos, utilizando o 3-5-2. No gol, Gabriel Brazão, obviamente. Trio de zaga com Jair mais pela direita, Gil centralizado e Luan Pérez mais pela esquerda. Meio campo com 2 volantes, Diego Pituca e João Schmidt. Nas alas, JP Sherman e Escobar, ou Souza, aí vai dar preferência de cada um, com o Juliano como meia. Na frente, Guilherme e o Wendel Silva. Esse seria um Santos ideal, escalado no 3-5-2, Marcão. O ideal depende muito de cada gosto, de cada percepção, da análise de cada um. Mas é um Santos provável num 3-5-2, né? Temos a linha de 3, Jair pela direita, Gil ali jogando na sobra e Luan Pérez pelo lado esquerdo. João Schmidt e Diego Pituca são unanimidades no meio-campo do Santos, né? Aí você tem os 2 alas, Sherman e Escobar. Me parecem que hoje são as 2 melhores opções para que joguem como ala. Você pode até optar com a defesa mais bem fechada, né? Mais protegida. Você pode até optar por alas mais ofensivos. Por exemplo, ao invés do Sherman, você pode optar por um jogador de mais velocidade. Você poderia optar até por um Pedrinho, se o Pedrinho estivesse mostrando um pouco mais de futebol. Você pode optar até por um La Quintana, se ele jogasse um pouco mais do que tem jogado. Do lado esquerdo, você, ao invés de ter o Escobar, você pode ter o Guilherme como ala pelo lado esquerdo, né? E aí, colocando ao lado do Wendel Silva, você pode até colocar o Billy Arce ou até mesmo o jogador Yusufa. Então, são possibilidades, e aí o Juliano me parece o jogador ali que é o único jogador com essa qualidade para fazer a função no momento, já que o Miguelito não tem sido aproveitado. Então, tem várias opções, né? Para que a gente possa montar esse time. Quando você tem 3 zagueiros, normalmente você tem alas mais ofensivas. Por exemplo, se você tem 3 zagueiros, talvez o Escobar não faça tanto sentido, porque o Escobar não tem tanta qualidade ofensiva. E aí você pode ter um Guilherme como ala, abrindo um espaço para o Yusufa jogar de segundo atacante ao lado do Wendel Silva. O Sherman é um lateral um pouco mais ofensivo, talvez ele caiba como ala pelo lado direito realmente, tem mais características para isso. Então, é um leque de oportunidades. Agora, Giovani Afonso, tem um grande detalhe para que esse esquema funcione. Treinamentos, hein, Giovani Afonso? Isso é um grande problema do Santos, né? Sem dúvida, Marcão. Para você mudar uma estrutura, você tem que treinar ela. E não é o que a gente vê acontecendo, né? Claro que depois dessa sequência de jogos, o Santos terá 2 semanas livres para trabalhar. Vai ter uma semana inteira ali do jogo do Novo Horizontino para o do Operário. E depois mais de uma semana para o jogo do Operário contra o Goiás, fora de casa. Então tempo vai ter. Vamos ver se o Carille vai ter qualidade para promover essa mudança tática, Marcão. Para mim, eu já trouxe essa opinião aqui. O esquema 3-5-2 é o meu esquema favorito. Acho que se eu fosse treinador um dia, eu iria começar o meu time propondo um 3-5-2, porque eu acho que preenche todas as áreas do campo. Acho que fica muito bem organizadinho e amarradinho uma equipe num 3-5-2. Eu acho que é um caminho inevitável para o Santos, porque você tem 3 bons zagueiros, você tem um ala como o JP Sherman, que é muito veloz, muito ofensivo. Na esquerda, Marcão, aí dá pra gente brincar.
É difícil, porque é o que você trouxe, né? Talvez com 3 zagueiros você não precise tanto do Escobar. Então ali dá para você apostar num Souza, por exemplo. Eu não colocaria o Guilherme de ala, Marcão, porque eu acho que o Guilherme pode ser melhor explorado centralizado como atacante. A dupla de volantes não pode mexer. Na armação tem o Juliano, mas particularmente eu tentaria alguma coisa diferente, talvez um Otero vindo mais por trás. Claro que para esse jogo contra o Botafogo ele está fora, mas vislumbrando o futuro, eu tentaria o Otero centralizado, pegando essa bola de frente e finalizando fora da área, e 2 atacantes ali, Guilherme e Wendel Silva, acho que seria o ideal. Então eu acho que é inevitável essa mudança de esquema, Marcão. Vai acontecer uma hora, seja com Carille ou seja a partir da temporada que vem, acho que o momento vai acontecer. Luan Pérez, Gil e Jair tem que jogar juntos, Marcão.